Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como romper o tabu de falar sobre dinheiro que está enraizado na nossa cultura? E aí a primeira coisa, né, interessante a esse respeito é justamente o fato de que falar de dinheiro é um tabu cultural. Então, quando nós lemos as perguntas, quando eu leio as perguntas, eu já consigo compreender um pouco da perspectiva da pessoa em relação àquilo. E essa pessoa ela já traz, né, uma das respostas. Porque como romper o tabu que é enraizado? Então, efetivamente, é enraizado a dificuldade de falar sobre dinheiro. Isso é cultural e não é cultural de hoje. Isso foi desde o nosso processo de colonização, em que a Igreja Católica foi disseminando, né, todos os aspectos de padrões, digamos assim, de instituições, regras de conduta, de comportamento, e dinheiro sempre foi um troço tratado, e um troço mesmo, tratado como se fosse assim, nossa, isso aqui é o pecado. E aí, isso foi se materializando na sociedade e hoje em dia tem-se esse tabu de que falar de dinheiro, de que pensar sobre dinheiro é uma coisa ruim. E olha que interessante, por que isso é importante? Porque o primeiro passo, a pessoa perguntou, né, como romper esse tabu? E sabe qual é o primeiro passo? É você rompendo esse tabu com você mesmo. Exatamente isso. Por vezes nós ficamos olhando o macro, né? Meu Deus, ninguém fala sobre dinheiro, as pessoas não conversam sobre dinheiro. Mas você conversa sobre dinheiro com você mesmo. Você tem uma preocupação com a sua situação financeira, não no sentido de ansiedade, mas você tem uma preocupação em estar conversando com você mesmo sobre dinheiro, sobre seus sonhos, sobre seu comportamento? Por vezes, nós queremos resolver um grande problema, só que nós não resolvemos nem o nosso mesmo. É só você pensar assim, às vezes a pessoa diz assim: "Ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque..." Mas não arrumou nem a cama. É mais ou menos nessa analogia, sabe? Primeiro comece por você. Primeiro comece você a criar intimidade com a sua questão financeira. Porque é isso que vai fazer com que aos poucos você vá rompendo esse tabu e você consiga sentar e conversar com as pessoas a esse respeito. Crie intimidade de você com o seu dinheiro. Tem um estudo muito interessante a esse respeito, não especificamente sobre o tabu relacionado ao dinheiro, né, mas relacionado ao fato de que as pessoas, elas têm uma tendência a achar que cuidar do dinheiro é uma atividade estritamente racional. E aí o que acontece? Quando a pessoa olha e pensa assim, nossa, eu preciso cuidar do meu dinheiro, eu preciso pensar no meu dinheiro e tal, mas isso é muito racional. Eu não posso envolver nenhum tipo de emoção com o cuidado do meu dinheiro. Isso tem que ser pragmático, isso tem que ser numérico, isso tem que ser paicum, né? Tipo, 2 mais 2 é 4 e é isso. Embora matematicamente seja isso, quando nós temos essa perspectiva de que cuidar do dinheiro é um negócio extremamente racional, isso gera procrastinação. Porque sempre que você tiver algum sentimento envolvido naquilo ali, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, então eu não posso olhar para o dinheiro. Porque dinheiro é racional. Se eu não estou 100% racional, eu não posso olhar para o dinheiro. Deixa que depois eu vejo isso. E aí você procrastina a gestão financeira, porque você acha que a gestão financeira é estritamente racional. E é exatamente isso que eles fizeram, né, nesse estudo, assim. Eles computaram como que as pessoas eram em termos de percepção de racionalidade com o dinheiro, e todas aquelas pessoas que atribuem a relação com o dinheiro a um aspecto estritamente racional, elas procrastinam mais essa atividade. Porque elas pressupõem que, se elas não estiverem 100% racionais, que aquilo ali não é para elas, e aí elas não fazem. E qual é a repercussão disso? A repercussão disso é que cada vez mais você vai começar a se afastar das questões financeiras. E aí você mesmo não tem intimidade com o dinheiro. Você mesmo não tem uma boa relação com as suas finanças.
você mesmo não consegue discernir entre o que é prioritário, o que é tentação e abrir mão desses prazeres imediatos. E não estou dizendo que todos nós não passamos por essas dificuldades, todos nós passamos por essa dificuldade. Mas o que eu quero dizer é que o tabu, ele começa a ser quebrado, o tabu em relação ao dinheiro, ele começa a ser quebrado individualmente. O primeiro tabu que eu preciso quebrar em relação ao dinheiro é o que eu tenho com o dinheiro. Seja partindo dessa perspectiva do estudo, em que eu acho que o dinheiro é uma coisa extremamente racional, por isso que eu não olho para ele, seja por uma parte de crenças, de perspectivas, de institucionalização, que é a regra do bolso, que dinheiro é a raiz de todo mal. Então, independente de qual seja o aspecto que faz com que tu te afaste da relação de ter intimidade com o seu dinheiro, independente de qual seja o aspecto, isso vai te afastar. Portanto, tua preocupação não deve ser em quebrar o tabu social em relação ao dinheiro. A sua primeira preocupação tem que ser quebrar o tabu que existe dentro de ti. Que você fazendo isso, você vai, depois que você estiver com uma relação muito sólida, muito transparente, muito confortável, você automaticamente começa a falar sobre isso de uma forma mais natural, porque aquilo está resolvido para ti. A questão é que sempre que algo não está extremamente resolvido dentro de ti, vai ser mais desafiador, vai ser mais difícil. Quer ver um exemplo muito claro? Quando tu te incomoda com algo que alguém fala para ti, quando esse algo reverbera alguma coisa dentro de ti. Eu sempre dou o exemplo porque eu acho engraçado, né? O meu irmão, ele tá sempre dizendo assim, ô, mana, você tem que engordar um pouco, tu tá muito magricela, tu não sei o que, não sei o que. E ele me enche o saco com isso todo o tempo. Só que eu levo muito na brincadeira, porque eu não tô nem aí com o que ele fala a respeito de eu tá magricela, porque eu gosto de estar assim. Eu faço academia, né? Então assim, não me incomoda em nada. Se isso não tivesse bem resolvido dentro de mim, isso poderia me incomodar, mas não me incomoda. Então, tudo aquilo que está extremamente bem resolvido dentro da gente fica mais fácil de se relacionar com o resto, sabe? E isso acontece, eu tô dando esse exemplo da minha relação com o humano, mas poderia ser em relação a qualquer outra coisa, principalmente em relação ao dinheiro. Se tu tá muito bem resolvido com a questão financeira, vai ser muito mais fácil falar sobre esse assunto. Agora, se tu não tá bem resolvido com isso, se tu não tem uma boa relação no sentido de ter intimidade com o dinheiro, saber quanto tu ganha, saber quanto tu gasta, saber quais são as tuas prioridades, saber... Se tu não tem essa clareza dentro de ti, vai ser muito mais difícil falar com outras pessoas sobre isso. Portanto, comece com você. Este é a minha resposta a essa pergunta. Como romper o tabu de falar sobre dinheiro que está enraizado na cultura? Comece falando com você mesmo. Comece quebrando o tabu dentro de você, porque o resto vai acontecendo naturalmente.